No ano de 1938, a Espanha estava em guerra civil há 2 anos. Os nazistas apoiavam os nacionalistas, enquanto os republicanos perdiam força. Em um vilarejo no interior, os habitantes festejavam um casamento, quando foram surpreendidos por uma caravana de veículos comandada por um major nazista. A família lhe dá uma bebida tão forte que irrita sua garganta e o faz tossir, o que provoca risos nos habitantes. Furioso, o major ordena que seus subordinados atirem para matar todos os presentes na festa. Depois os soldados colocam máscaras de gás e jogam latas de um pó azul misterioso, que se espalha pela cidade. Ao mesmo tempo, o capitão Jan está a ponto de ser fuzilado por ter dado uma cabeçada em um juiz, mas ele é resgatado na última hora por seu tio de alto escalão, General Lozano. Em seguida, Lozano diz em seu gabinete que Jan precisa levar uma carta para um local chamado Alarcos, se quiser reconquistar a confiança do exército. Como fica do outro lado do território inimigo, é um trabalho muito arriscado, por isso foi oferecido como uma opção, senão a pena de morte. Jan não tem outra opção a não ser aceitar a missão. E como não sabe dirigir, um menino prisioneiro chamado De Cruz vai ser o seu motorista. Ele também está sofrendo uma punição porque escapou durante um combate e agora é considerado um covarde. Quando saem, Jan encontra um amigo soldado que perdeu a mão recentemente, então ele divide um cigarro com ele antes de ser levado para um trem alemão com um símbolo estranho, comandado pelo Major Nazista. Ei, o filme que vou fazer o resumo chama Valley of the Dead. Em português, Bastardo Z. É um filme de zumbi, com ação, suspense e comédia. Se curte esse estilo, já deixa aquele like. E se não curte, comente. Mas recomendo ficar até o final, porque o filme é bom. Após algumas horas de viagem, Jan e De Cruz se deparam com a estrada bloqueada por soldados alemães. Jan força o líder a abrir caminho para eles com sua arma, enquanto observa que os alemães estão cercando a região com arames farpados. Logo depois, eles escutam o barulho de aviões sobrevoando eles, e Jan usa um espelho para ver o combate. Um dos aviões cai perto deles, mas o piloto consegue se salvar com um paraquedas antes de se espatifar no chão. Então, Jan manda De Cruz parar o carro para socorrer o piloto que é aliado deles. Os dois seguem pela mata, e ao verem pedaços de avião com a mesma marca do trem dos nazistas, eles acham o piloto pendurado em uma árvore. O homem não resistiu à queda e perdeu as 2 pernas. De repente, eles são surpreendidos por um bando de soldados inimigos comandados pelo sargento, que logo toma as armas de Jan e De Cruz. Jan engana o sargento para se aproximar dele, dizendo que sabe de algo, e o ataca com uma cabeçada. Mas Matacuras o impede com um chute e o aponta sua faca. O sargento não deixa que ela o execute, porque ele pode ser um prisioneiro útil, e quando eles revistam suas roupas, acham o envelope da missão. Mas dentro dele, só tem um recado que afirma: a guerra é conquistada com bravura. Irritado, o sargento manda Fuse disparar em De Cruz, e quando ele pega a arma, De Cruz se urina. Por fim, o sargento resolve ficar com os dois como cativos, e o grupo se apronta para sair. O fotógrafo demora para fotografar o cadáver pendurado, mas de repente, o piloto ressuscita como um zumbi e salta no soldado para o matar com uma dentada feroz. Brodsky vai socorrer seu amigo, lançando o zumbi para longe, e fica com as mãos sujas de um pó azul esquisito. O zumbi não para de se mexer, então Brodsky atira, mas seus tiros não adiantam nada. Só depois que o sargento acerta a cabeça do zumbi é que ele cai morto. O grupo fica perplexo e se questiona se o piloto estava infectado, mas logo em seguida o amigo deles, que morreu, também se levanta e parte para o ataque. Brodsky o segura pela garganta e o gira antes de atirá-lo no chão, mas eles ficam horrorizados ao ver que o amigo ainda respira. Jan o finaliza com um tiro na cabeça para ter certeza que ele não se levanta mais. Após verem mais aviões no céu, o grupo prende as mãos de Jan e De Cruz e os leva para o seu acampamento. Ao chegarem, ficam chocados ao verem que foi invadido, e Brodsky acha o mesmo pó azul. Matacuras acha o corpo de um companheiro de guerra, cujas lesões começam a se alterar até que ela desperta, como um zumbi. Jan olha em volta e nota que todos os mortos estão se mexendo, então o grupo recua, mas um dos soldados novatos vê o seu pai transformado e corre até ele, só para ser logo devorado pelos zumbis. Assim que as criaturas se aproximam, o grupo dispara, mirando na cabeça delas, para que as balas sejam eficazes.
mas eles são em grande número. Então o grupo foge para a beira do mar e escapa em uma embarcação. Os zumbis os perseguem, mas não avançam muito. Em seguida, o sargento finalmente libera as cordas de De Cruz e Jan, mas antes ele lhe dá um soco para acertarem as contas. Devido à situação extraordinária, eles aceitam cooperar por hora, apesar de serem de lados opostos. Por fim, eles chegam à outra margem e, após camuflarem o barco com vários galhos, entram na mata, onde se deparam com mais zumbis. O grupo é atacado por pessoas que parecem comuns, mas estão infectadas. Jan recebe uma arma de matacuras para se proteger, enquanto Brodsky tenta salvar De Cruz dos zumbis, mas eles se jogam sobre ele. Brodsky mata alguns zumbis, mas um deles crava os dentes em sua perna e o imobiliza, enquanto outros o cercam e o devoram. Matacuras pensa em socorrê-lo, mas Jan a impede, pois é inútil. Eles veem seu amigo virar alimento e seguem em frente, até que à noite chegam a um lugar seguro. Lá dentro, eles dão de cara com 3 pessoas armadas: Tenente Jurel, Soldado Rafir e Irmã Flor. O grupo também pega suas armas e começa uma briga, mas logo percebem que estão no mesmo barco, fugindo dos zumbis, e decidem se unir. Eles ficam na casa protegida e Flor trata do machucado do sargento. No jantar, De Cruz reconhece que Fusse é um renomado ciclista, que deu um autógrafo para ele quando era pequeno, mas Fusse não admite. Jurel faz graça com Matacuras. Então, para se livrar dele, ela fala das coisas terríveis que fez ao padre, que molestou sua irmã caçula, por isso esse nome de Matacuras. O comissário acha um canto isolado e mostra ter um telefone, que ele usa para fazer uma chamada enigmática em sigilo. Ao mesmo tempo, Jan usa a carta para acender seu cigarro e o calor faz uma mensagem oculta surgir no papel. É um mapa de toda a região, mas ele o esconde para si por hora. Mais tarde, ele também tenta flertar com Matacuras, mas ela o dispensa também e nota que suas mãos não estão gastas pelo trabalho ou pela briga, o que o faz admitir que é só um advogado. No fim da noite, eles escutam um uivo de lobo sofrido e veem pela janela um zumbi chegando perto da casa. Rafir atira nele e o elimina na hora, mas em seguida surge uma multidão e se dirige à casa também. O grupo pega suas coisas para fugir, mas os zumbis alcançam as janelas e pegam Matacuras, que se solta depressa usando sua faca. Eles também estão forçando a porta. Então, eles a bloqueiam com uma caixa pesada e saem pela porta de trás. Quando os zumbis arrombam a porta e invadem, Fusse aciona dinamites e as lança neles antes de partir, explodindo a casa com todos os zumbis dentro. Após algumas horas andando pela mata, o grupo se depara com cercas eletrificadas com vários zumbis presos nelas. Jan atira na cabeça de Brodsky, um dos zumbis que levou um choque elétrico. Em seguida, ele revela aos demais o mapa, que está escrito em alemão. Os nazistas pareciam estar cientes das multidões de zumbis que emergiam do vale e estimaram o tempo e o rumo que elas seguiriam. Então eles construíram cercas para impedir o avanço delas. O grupo deduz que os nazistas devem ter sido os criadores dos zumbis através de algum experimento. Como estão presos na região cercada, a única opção é ir até o ponto indicado por um X no mapa para descobrir o que está ocorrendo. Logo depois eles chegam à vila que viram no começo, mas não encontram nenhuma alma viva, somente uma comemoração arruinada e coberta de pó azul. Enquanto De Cruz se ocupa de reparar um caminhão, Matacuras observa luzes na igreja, e então eles decidem entrar só para se deparar com um laboratório muito assustador. Entre todos os instrumentos manchados de sangue, há um recipiente com o mesmo símbolo do trem. De repente, escutam um ruído e veem uma mulher emergindo de um esconderijo. É Anna, a noiva da festa. Ela conta que quando os nazistas atiraram, foi protegida pelo marido que caiu sobre ela. Então eles lançaram o pó azul, e Anna aproveitou a confusão para se esconder. Logo, ela escutou os mortos se mexendo de novo e os nazistas gargalhando enquanto observavam de longe. De vez em quando, pegavam alguns zumbis e os levavam para a igreja, onde montaram um laboratório para testá-los. De repente, ocorreu uma explosão e o pó azul começou a se dispersar. E então, havia também zumbis nazistas. A fuga era impossível para os raros que sobreviveram. O comissário aproveita que o grupo está distraído com a história e pega todos os documentos dos experimentos. Logo depois, eles escutam o barulho do carro, mas o comissário impede a saída deles com sua arma. Ele admite que pegou a receita do pó azul
e que pretende usá-la para ganhar a guerra, mas que não vai levar ninguém que seja do outro lado. Seu time não aceita e o sargento o enfrenta, mas De Cruz chega nesse momento e o comissário o sequestra. Com ele como proteção, o comissário caminha devagar para fora da igreja e depois joga De Cruz para o seu time. Mas antes que ele consiga disparar, uma multidão de zumbis o ataca e o devora. Sem perder tempo, Flor tranca a porta e diz que sabe o caminho pela igreja, então ela os leva para a parte de trás, onde uma passagem secreta subterrânea fica oculta por outra porta. Enquanto o grupo avança pela passagem, Ana se torna um zumbi e investe contra Jur-El. Os outros a empurram para longe dele, e no meio da luta, Ana crava os dentes no pé de Rafir. Ele a repele com um chute, e enquanto Jur-El a imobiliza, Matacuras dispara em sua cabeça. O pé de Rafir está com uma marca vermelha, então os outros o obrigam a remover o calçado e a meia para conferir se a pele não foi perfurada pelos dentes de Ana. A sorte dele que não foi. Nesse instante, eles escutam os zumbis se aproximando, então seguem correndo e chegam a um portão que eles arrombam para sair. Depois que todos estão do lado de fora, Flor o fecha novamente por dentro, pois confessa que foi mordida. Antes de partir, o sargento lhe entrega mais algumas munições e Flor enfrenta os zumbis com sua arma. De Cruz volta correndo para a cidade em busca do caminhão, enquanto Jan sugere ir à base nazista, onde avistou o trem com a mesma marca dos caixotes na igreja. Jan acredita que eles possuem uma cura e, diante da recusa dos demais em invadir o território hostil, Jan faz um apelo emocionado sobre como o vírus zumbi também afetará os inocentes. Nisso, De Cruz retorna com o caminhão ocultando a mordida que sofreu. Todos concordam em acompanhar Jan e chegam à base no dia seguinte. Com o grupo escondido, Jan se arrisca até a entrada e por pouco não leva um tiro de um vigia. Assim que Lozano e o Major aparecem, eles contam que estão por dentro de tudo o que rolou por causa do telefonema do comissário. Então, Lozano deixa Jan entrar, porque é seu parente, mas barra o resto do grupo. Ele também fala que os chefes vão bombardear o local logo, mas Jan não aceita abandonar ninguém e retorna para o seu time. Lozano tenta adiar o bombardeio por causa de seu sobrinho, mas o Major dispara nele para evitar. Enquanto isso, o grupo não quer partir sem fazer alguma bagunça antes. Então, De Cruz conta que foi atacado por um zumbi que estava no caminhão e se oferece para levar um explosivo até os portões. Antes de ir, Fuse admite que se recorda do dia em que deu um autógrafo para ele. De Cruz chega perto dos portões com uma granada na mão, mas é alvejado pelos guardas. Ele vira zumbi na hora e começa a seguir em frente com granada na mão, com os guardas atirando nele. Rafir busca dar algum suporte com sua mira precisa, mas De Cruz leva um tiro na cabeça mesmo assim. Quando cai, a granada rola e detona o portão da entrada. O grupo entra e vê que os zumbis estão aproximando. Eles correm e passam por um túnel, onde elimina alguns guardas rapidamente antes de continuar. Em seguida, eles chegam ao trem, onde todos estão se aprontando para sair do posto antes que comece o bombardeio. Jan deseja achar o antídoto, mas Fuse e Jur-El não se importam em salvar o mundo e se infiltram na multidão, querendo fugir. Enquanto isso, os zumbis também emergem no túnel e os nazistas têm que enfrentá-los. Então o restante do grupo segue mais adentro. Um zumbi os alcança e tenta morder, mas é derrubado por Rafir, que escalou o teto do trem. O lugar virou uma carnificina horrível. Então Rafir opta por permanecer no trem para dar cobertura enquanto Jan, o sargento e Matacuras avançam. Eles também se deparam com mais zumbis, então disparam em quem cruza o caminho deles. Perto dali, Jur-El também está disparando nos mortos-vivos e logo acaba as balas. Então ele cogita lutar com as mãos. Outro zumbi agarra Rafir, que estava atirando para ajudá-lo. Jur-El fica apavorado e se refugia em um caminhão, onde Fuse também entra. Eles conversam sobre suas esposas que perderam e veem pelo retrovisor que o caminhão está lotado de explosivos. Jur-El usa seu cigarro para acender a dinamite que Fuse tinha guardado, e eles se explodem em uma grande bola de fogo, levando vários zumbis junto. O trio chega ao vagão do trem com o símbolo, e o sargento vai atrás da locomotiva para dirigir o trem. Jan e Matacuras ficam para achar o antídoto. Eles dão de cara com o Major, que acabou de se aplicar uma injeção. Jan pensa que ele usou o antídoto, mas o Major diz que não existe nenhum. Ele confessa com orgulho que foi o inventor do pó, e se empolga quando sua forma começa a mudar, mas Matacuras não hesita
e dispara na sua cabeça. Logo depois, os zumbis tentam arrombar a porta e Jan se afasta, mas dá de cara com um zumbi preso por correntes atrás de uma cortina que lhe morde a mão. Rapidamente, Matakuras mata o zumbi e corta fora a mão de Jan, para impedir que ele vire um deles. Ao cair no chão, a mão se transforma. Os zumbis então conseguem invadir a porta e entrar, e Jan e Matakuras se escondem dentro de um compartimento pequeno. Na cabine, o sargento faz o trem andar, mas logo é cercado por zumbis. Após eliminar alguns, ele usa a bala final para se suicidar e não virar um zumbi também. Assim que o trem sai do túnel, uma frota de aviões ataca a região, eliminando todos os zumbis, enquanto Jan e Matakuras trocam um beijo. Logo depois, Rafir desperta e se espanta ao ver que o trem conseguiu sair ileso da zona. Jan e Matakuras também estão vivos por causa da blindagem do compartimento. Finalmente, eles descem do trem e Jan convida Matakuras para acompanhá-lo, mas ela o recusa e decide ir para a França. Ao partir, ela não revela a Jan o seu nome. No trem, a mão de um soldado caído se mexe, dando a entender que o vírus se espalharia pelo mundo e teria a continuação. Então é isso, deixa aquele like e comente o que achou do filme. Não esqueça de ativar o sininho. No primeiro comentário fixado, vou deixar uma playlist dos melhores filmes de zumbis. Dá uma conferida lá.